Helena Maria de Jesus Águas, 62 anos, filha de José Águas, bicampeão europeu pelo Sport Lisboa e Benfica, irmã de Rui Águas, também jogador de futebol. Esta é a parte conhecida. Outra parte conhecida é que ela é uma lenda do rock português e ao mesmo tempo uma fênix renascida para as novas gerações que agora estão prontas para a sua grande festa. Estamos com a Helena d'Água. Olá, bem-vinda. Olá. Bem-vinda, como é que correu o concerto no Primavera Sound no Porto? Estávamos aqui a falar disso. Olha, foi muito divertido. Estava uma tarde incrível, de sol bom, temperatura amena, muitas pessoas por aquele relevado acima, imensas caras conhecidas, imensos amigos. Estava Benjamin, estava a Surma, estava o Flac, e imensas pessoas, amigas e fãs. E a nova geração da música também. E os fãs do Manel e da Banda Chita, não é? Pois. Temos 40 anos de distância, mas ali no palco não sentimos isso. Não se notou. É sempre uma festa fazer este concerto a meias com o Manel. As canções do Manel e as canções da Helena d'Água. É sempre uma festa e foi muito fixe, gostei imenso. Como é que é estar a dar concertos aos 62 anos? A Helena d'Água de 25 anos pensava que isto podia acontecer? Nem pensava nisso. Tu aos 25 anos nem imaginas que um dia vais chegar aos 50, quanto mais aos 62. Mas Parece que é uma coisa que nunca mais vai acontecer e de repente já passaram 12 depois dos 50. É assustador. De vez em quando eu penso assim, e depois começo a pensar, quanto tempo é que eu ainda tenho? Espera aí, deixa-me cá ver. Talvez uns 20. Se for aos 90, talvez uns quase 30. É um bocadinho assim, mas pronto, é igual para todos, não é? Mas a dar concertos. Claro que sim, então. Claro que sim. Claro que sim. Vamos a tudo aquilo que na tua vida não envolveu música, embora eu saiba que havia muitos discos lá em casa desde sempre, não é? Os Nat King Coles da vida e os Louis Armstrong. Exatamente. Mas tu nem sempre quiseste ser cantora. Não era aquela coisa de menina pequenina que pega na garrafa d'água e finge que é o microfone? Não. Nunca fui dessas meninas a fazerem com a escova dos dentes. Ou dos dentes, não, do cabelo, não, dos dentes. Podia ser dos dentes. Também um microfone pequenino. Qualquer coisa se servia, não é? Não, nunca fui. Estavas mais virada para quê? Mas estava para ser astronauta em boa. criança. Sou da geração que assistiu à primeira ida à Lua, não é? Aquilo mal se via, tudo em preto e branco, uns televisores assim com aquelas imagens. E aquilo não parecia uma coisa irrealista? Parecia. É porque para mim, hoje em dia, parece. A senhora que passava a ferro lá em casa achava que aquilo era tudo uma grande aldrabice. Ainda há quem acha. Era. Lá os trampos, não é? Os trampos da vida. Achavam que aquilo era tudo uma grande aldrabice, mas foi emocionante. Então eu e muitos miúdos da minha idade, mesmo antes da Lua, porque ir ao espaço era assim uma coisa que para as crianças da minha geração aquilo era o máximo, não havia nada mais incrível. E era isso que eu queria ser primeiro. Mas pronto, depois percebeste que não era por aí, mas chegaste a entrar na universidade. Num curso que nada tinha a ver. Liceu Maria Amália, andei no Liceu Maria Amália. Sempre muito boa aluna, que fiquei no quadro de honra, com média de 15. Aí já não era para seres astronauta, não é? Não. Aí queria fazer Ciências Humanas, Sociologia, entrei na Faculdade de Económicas, que era o ISCTE, que era era um pequeno polo no Campo Grande. E foi à porta do ISCTE do Campo Grande às 8 da manhã de uma quinta-feira que eu soube que tinha havido uma coisa incrível, que era o 25 de Abril. Estava eu no primeiro ano na faculdade e a partir daí deixou de haver aulas e professores e eu dou comigo num grupinho de teatro. Nessa altura eu já tinha a minha viola, eu desde os 14 anos que tinha uma viola acústica. E aprendi com um amigo uns acordes e acompanhava-me à viola assim naquelas festinhas de jardins, lá do bairro. Mas nunca pensei na música como profissão a seguir. Mas foi um bocadinho... Eu não tinha verdadeiramente, eu não tinha ideia nenhuma de que profissão é que ia ter. Porque eu gostava de estudar, gostava de aprender, continuo a gostar, e
E não era tipo de letras ou ciências. Eu gostava de letras, gostava de ciências, e era muito difícil para mim tomar uma decisão em relação ao meu futuro. Quando as pessoas são boas em várias áreas, normalmente isso acontece. É verdade. Pois, se calhar, mas pronto, acabei por ser, sem querer, apanhada por amor. Eu apaixono-me por um rapaz, assim, à primeira vista. Foi assim um amor à primeira vista, e passado uns minutos eu percebi que os amigos dele eram amigos dos meus amigos e que ele era músico. Okay. E por causa dele, depois já do nosso casamento e do nosso bebê, que foi tudo no mesmo ano, foi tudo muito intenso. Em 75, nós conhecemos, nós casámos e Sara nasceu no último dia do ano. E depois em maio eu entrei na banda. Foi assim que ainda estava a fazer o meu curso de magistério primário, porque como na faculdade não havia professores nem aulas, e eu não estava para aquilo, porque havia muitas pessoas ali assim a jogarem. Isso tudo por causa da Revolução, não é? Ainda? Sim, saneamentos de professores, reestruturação. Pois, claro, aquilo ainda demorou bastante tempo. Houve quem aguentasse ali a jogar xadrez e damas e depois passava administrativamente. Exato. Mas houve quem desistisse. Mas eu tenho sangue nas veias, e então não. Fizeste a vida, claro. Fiz a vida, e no ano seguinte, portanto em 75, eu entro, faço a admissão para fazer o curso de magistério, porque tinha coisas ali que me interessavam. Para além de eu adorar crianças, desde sempre tive uma bela relação com as crianças, sempre. Tinha ali psicologia, tinha ali assim psicopedagogia, tinha ali assim uma série de coisas que me interessavam muito. Música, movimento e drama. Boa. Foi um primeiro ano de renovação, mesmo nos modos de ensinar, em que se implementava um ensino que fosse mais de trabalhos de grupo, e em que o professor não estivesse acima e então nós próprios, nós os alunos, que isto já era um curso profissional, claro, éramos todos já praticamente todos adultos, não é? Experimentávamos isso. O nosso curso foi feito desta forma. Raramente havia trabalhos individuais. Todos os trabalhos eram feitos em grupo e de uma forma prática, que era também, de uma forma nós próprios experimentarmos o que era o que era suposto as crianças fazerem nas aulas, com essa renovação da forma de ensinar. E eu adorei fazer parte desse projeto piloto. Foi o primeiro curso de 3 anos, aliás, porque até ali eram só 2 anos, que era liceu e mais 2 anos. E esse foi o primeiro, foi o piloto com 3 anos. E no último ano, no terceiro ano, é o ano em que eu saio dos Beatniks, em que me separo do Ramiro. E aí, pronto, encerra-se um ciclo e abre-se um novo ciclo. Mas pronto, ainda estive como especialista, entre aspas, de música, movimento e drama em 2 escolas, uma em que é a Luz, outra nos Olivais. Mas entretanto já tinha começado a ser chamada para fazer coros em estúdios, porque e trabalhos de publicidade, a cantar nos Beatniks fui ouvida. E depois é em 78 que eu começo a ser chamada para fazer estúdio, que foi uma outra escola interessantíssima. Pronto, que eu usei durante esses anos, e que começou a dar, foi aí que a música começou a dar-me algum dinheiro, porque eu tinha já uma criança pequena. E foi aí que te dedicaste totalmente à música? Ou deixaste a parte do ensino completamente de lado? Só fiz aquelas 2. Ai, não, falta-me. Pois, eu não sei qual é o nome também. O termo nessas 2 escolas foi um semestre mais ou menos, que aquilo são 3 períodos. 3 períodos, portanto não era bem um semestre. Tive uns meses numa escola e outros meses noutra escola, e adorei, mas aquilo ainda ia demorar até eu. Depois eu sabia lá onde é que ia ser colocada com a criança pequena. Na altura já havia esses problemas, claro. E comecei a ganhar dinheiro a fazer os estúdios, as gravações de estúdio, os coros para artistas. Ainda agora, há 2 dias, fiquei a saber, que já não me lembrava de todo, que gravei num dos discos do Fernando Tordo. Também fiz uns coros no Fernando Tordo, eu já não me lembrava. Sei que fiz
no Paulo de Carvalho, com o Paulo de Carvalho cantei, sei que fiz no disco do Carlos do Carmo, tudo aí, por ali, finais dos anos 70 ainda, e 80. Até que depois deixei de fazer quando fiquei muito conhecida com o Robô em 81. Exato. Já não dava para fazer cores porque a minha voz saía. Sobressaía, toda a gente sabe que é a Helena d'Água quando estamos a ouvir. E então não é? deixei de ser chamada porque era uma voz muito característica, não dava para disfarçar. Era bom para umas coisas, mal para outras. Pois era. A verdade é que antes de seres uma estrela da música, já eras filha de uma estrela de futebol. Como é que foi a crescer com um pai como o José Águas? Foi espantoso, porque ele era um pai espantoso. Ele era mesmo incrível, era um pai incrível mesmo. Ele fazia de cavalinho, ele punha-se de 4 no chão, com os 3 às costas. Há uma fotografia muito gira lá na sala. O nosso pai era incrível, incrível, incrível mesmo. E sei que foi o mais importante. Porque, vocês nem se apercebiam da dimensão, se calhar, dele enquanto figura pública. Também, porque saíamos de casa, quando saíamos de casa. Isso era consciente. Sim. Não podiam ir a certos sítios? Íamos sempre, íamos almoçar fora, íamos ao Jardim Zoológico, ou íamos ao circo, onde eu tinha medo dos palhaços. Acho que é típico, toda a gente tem. Que susto, coitadinhos. Não é? Que as pessoas não têm culpa nenhuma, mas aquilo assustava-me. Não, íamos agora. Nós éramos muito protegidos naquela altura. Éramos muito protegidos, ficámos muito em casa. Éramos os 3 pequeninos em escadinha. Brincavam uns com os outros, a minha mãe, sim, mas eles os 2 contra mim, que eu era... Mas eras a mais velha. Era a bucha. A bucha. E depois, anos mais tarde, comecei a ser a bruxa. Isso é bullying. Pois, exato, era bullying ao contrário. Mas eu era muito bruta. Ainda sou, eu sou um bocado bruta. Uma vez no liceu, houve uma miúda que me disse: pá, sabes o que é? No liceu. Éramos miúdas, muito miúdas, nunca mais me esqueci. E ela disse: sabes o que é, Helena? É que tu às vezes és tão sincera que chegas a ser cruel. Aquilo fez-me, imagina, do liceu, já passaram quase 50 anos. E ainda ficou aqui. Disso. E sei, porque não é por mal. Eu às vezes sou muito bruta, mas não é por mal. É porque sou muito sincera. Isso é uma maneira de ser, é uma personalidade. Não sei, deve ser o Gêmeos Escorpião. Ok. Gêmeos Escorpião. A minha avó também é, já consigo perceber. E a minha mãe era Gêmeos e o meu pai era Escorpião. A minha mãe também é Gêmeos, que é engraçado. Sim. E então aquilo. Não, mas nós éramos muito protegidos. E sentiam que tinham. Quer dizer, nos anos 50 os jogadores de futebol não ganhavam os ordenados que ganham agora, não é? Não, mas vocês. Fomos sempre uns tesos. mas tinham mais privilégios do que as outras crianças, ou isso não era sentido de todo? Não. Porquê? Sei lá. Não, porque havia pessoas, ou miúdos que eram do Benfica, gostavam do teu pai, gostavam do Benfica. Mas nós éramos muito crianças, ainda não sofríamos aquela história das invejas, e não nos dávamos conta, mas isso... E também, se calhar, a imprensa não se focava muito nessa parte, não é? Da parte pessoal dos jogadores. Nem havia, era um pai, uma mãe, uns filhos e ponto final, não havia cá histórias. Exato. Não havia intrigas. Não havia cá divórcios, não havia cá escândalos, não havia. E nós também raramente íamos ao Estádio da Luz. A sério? Sim, não íamos, éramos muito pequeninos. Tu vê, o final da carreira do meu pai, o meu irmão tinha 3 anos. Pois. E eu tinha 7. Ele não se lembra. E a Cristina no meio tinha 5. Lembra porque há muitas fotografias. Pois. E o Rui sempre adorou jogar à bola. Exato. E na praia, lembro-me ele ainda muito puto e a fazer toques de cabeça com o meu pai. Tac, tac, tac. Aquilo era um espetáculo. Já eram ótimos, claro. Era um espetáculo. Lá de gente assim a ver o puto. Nem era preciso pagar bem dinheiro para ver. assim, poc, 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 poc. Era assim mesmo. Não foi impingido. Sim, era natural. Um gosto incrível que o Rui tinha desde criança pequena. O que é que nós sentíamos? Sentíamos quando passávamos com o carro nos sítios, sobretudo lá no bairro, que o nosso bairro era assim, tipo uma aldeia Benfica? grande, Benfica, bairro de Santa Cruz. É aqui. Sim, é aqui ao lado. Onde é que nós estamos? Estamos na buraca? É ali. Exato. É que assim, a 500 metros daqui era a nossa casa. Saíamos de casa, primos, seja onde fosse, e os miúdos na rua, Benfica, tudo assim com os braços no ar, aos saltinhos. E Benfica, Águas,
Pronto, isso lembra-me perfeitamente Que giro. de ser bom, de não haver. Não havia coisas más ali Não implícitas, havia, não me lembro não é? de nada de coisas E quando é más. que a Helena sentiu que o pai merecia um livro escrito por si? José Águas, o meu pai herói, não é? É porque eu fui à procura, não encontrei o livro em lado nenhum, encontrei alguns certos na internet Sim. e achei tão ternurento porque vai muito além da simples história do futebol que normalmente se conta, não é? Porque Sim, é se quase soubesse, uma, tinha 13, por acaso não tenho quase lá uma nenhum agora. biografia. Não foi ideia minha, sabes? Fui convidada nos 50 anos do Benfica ter ganho a primeira Taça dos Campeões Europeus. em que o meu pai foi o melhor marcador do torneio. Tem aquela mesmo. fotografia mítica Sim. de segurar a taça. E fui convidada para fazer isto. E como eu tenho um arquivo incrível que a minha mãe, muito cuidadosa como foi sempre, Ela guardava as cartas, não era? cartas e postais e recortes, e fez dois álbuns assim grossíssimos com recortes Giro. de todos aqueles 12, 13 anos do meu pai no Benfica. Eu tinha ali assim imensas coisas para poder mostrar. A maior parte do livro são textos da época, são entrevistas da época. Há uma entrevista incrível feita num elétrico Que giro. dos restauradores para o campo, para o Marquês de Pombal. Uma coisa que é no instantinho, não é? Sim. Mas naquela altura tudo era Devia ir tudo era mais lento. Sim. Então, a grande parte deste livro são essa pesquisa que eu fui fazer, mesmo muito a fundo nos arquivos que a minha mãe. Pronto, estão na minha posse, que eu sou a mais velha, sou toda muito ciosa destas coisas da memória. Sim. E depois juntei então a esses arquivos as minhas memórias, as minhas próprias memórias. Mas o livro não teve divulgação, de maneira que ainda devo dinheiro à editora pelo avanço dos royalties. Então devíamos comprar mesmo o livro. Agora custa 3 euros. Onde? Na FNAC. Então vou à procura. Já podes comprar para aí uma data deles. Vou comprar vários. Porque Exato. já passaram, deixa-me pensar. Pois se foi os Depois 50 anos. depois vai descendo o valor. Eles devem ter saído em 2011, penso eu. Quase há 10 Já há anos, não é? 8 anos. 8 anos, sim. Sim, mas vale a pena. E há na FNAC à venda. Ok, pronto. José Águas, Fico o meu contente. pai herói. Meu pai é herói. E continuas a ver os jogos do Benfica? E a ser do Benfica? Eu sou mais do que do Benfica, eu sou de Benfica. Exato, é tudo. Porque eu nasci aqui. Exato. Estás a ver? Ali é a minha casa. É a estás a ver? verdadeira fã. E ali para norte, ali é norte, não é? Quem é que sabe? Ninguém. Vocês não sabem. A malta nova não sabe Está essas o sol. coisas. Não, acho que é para ali. Estamos aqui um bocadinho, temos ali uma janelinha. Não, eu acho que o sol está para ali, não é? Pois, por isso o sol está para sul sempre. Portanto, é para ali, mais para ali. Ao pé das portas de Benfica havia os antigos Correios e a Estrada da Damaia, Ok. que ia dar à Damaia, que agora está cortada pela Cril, aquela Sim, coisa sim, grande sim, que fizeram sim, ali. sim. Eu nasci num primeiro andar na Estrada da Damaia. Ok. Portanto, eu ainda antes de ser do Benfica, Já era de Benfica. sou de Benfica, sou benfiquense. Benfiquense e benfiquista, assim é que é. Helena, foste mãe muito nova. 20 anos? 19. Ai, é 19. Coincidiu mais ou menos com a tal entrada na banda? Mais ou menos não, foi mesmo. Tudo no mesmo ano. E também, se calhar, com o primeiro reconhecimento do público. O que é que significou para ti ser mãe na altura e de que maneira é que isso condicionou e influenciou a tua carreira? O início da tua carreira? Bem, como eu já há bocadinho tinha dito, eu apaixonei-me por ele antes de saber que ele era músico. Foi uma situação. Eu andei de escrever, falta-me escrever esse livro. Exato. O livro com as memórias, porque há coisas que têm que ser escritas, porque faladas. Perdem-se. Hoje em dia ficam registadas de uma outra forma, não é? Mas escrever um livro é ficar ali tudo guardadinho no mesmo sítio, não é? E a seguir começámos a namorar logo pouco tempo depois, sei lá, umas 2 semanas ou o que foi. E uma paixão incrível, incrível, que eu achei que era a paixão para toda a minha vida. E por isso a gravidez não foi um acidente, a gravidez foi uma coisa deliberada, uma coisa pensada. Eu já me sentia muito adulta, eu já tinha 18 anos, então naquele tempo eu acho que o 25 de Abril teve muito a ver com um amadurecimento Quase forçado, não é? De certas pessoas da minha geração e de outras gerações também. Para mim,
eu penso que ajudou sim a um amadurecimento rápido. Mas também me lembro da minha mãe me dizer que eu sempre fui muito séria. Aliás, nas fotografias de miudeca, pequenica, eu vejo-me sempre bastante séria. Lembro-me da minha mãe me dizer que eu ficava horas a brincar sozinha, por isso os meus irmãos, por isso é que eles se juntavam contra mim. Assim, com uma postura mais adulta logo, não é? Sim, eu sempre fui assim. Depois passou-me, não é? Agora pareço mais miúda do que a minha filha. Mas naquela altura... Pronto, e a Sara foi uma criança desejada e planeada. Não, quase que foi de um dia para o outro, não é? Porque fiquei à espera de bebê logo no segundo mês de o conhecer. E o que é que alterou na minha carreira? O que é que alterou? Pode não ter alterado nada, mas pode ter sido uma boa influência. Mas às vezes as pessoas pensam, que louca, rock and roll, a primeira mulher do rock and roll, então eram noites loucas, ias para o bairro alto, ias não sei o quê, e eu não. Não. Eu tinha um bebê pequeno, eu ia dos ensaios para casa. Rock and roll era de dia, não é? O bebê era à noite. Eu ia fazer concertos, voltávamos para Lisboa, não, porque depois morávamos na Amadora durante uma fase, foi quando eu estive casada com ele, era na Amadora que morávamos. Eu voltava e vinha para casa, eu não ia, quer dizer, eu estava com os músicos. E a Sara ia convosco? Louca. E eu estou a falar como a Beatriz gosta. O que é que se passa aqui? Já é a segunda vez que eu falo com ela. Louca. Será que ela está a pensar em mim? Se calhar está. Estás a ver em mim? É tão engraçada, ela é muito boa. Mas não, eu tinha aquilo que as pessoas acham que é o máximo, que é os músicos e o palco, e tudo. Eu tive isso sem procurar muito, porque eu, para estar com ele, tinha que ir aos ensaios, senão nunca ouvia. Pois, força das circunstâncias. Depois, já num dos ensaios, eu acho que não foi ele, ele não ia dizer isso. Um deles diz assim, se calhar foi o Tolial, porque o António, o Tolial, era o vocalista. Ok. Eu, com 19 anos, o Tó tinha 17, ou que era. Super novos. Éramos todos muito novitos. E aquilo era tão bom, soava tão bem. Essa primeira banda dos Beatniks, tenho imensa pena. Era rock mesmo progressivo, assim. Era progressivo, em português. Com grande atitude. Não tinha... Não gravei com eles, não há gravação. Não há disco. Tenho imensa pena, porque aquilo era... era tão bom, eu adorei fazer aquilo. Mas pronto, depois o nosso casamento foi assim breve, porque quando a criança nasceu, eu já não ia aos ensaios, eu já não... deixei de o ver. Foi mais ou menos assim. E voltei para a casa dos meus pais aqui para Benfica, porque tinha companhia, tinha um quintal para a menina poder andar ali a brincar. E tinha ajuda também para tomar conta da Sara, não é? Lá também tinha na Amadora, os pais dele eram amorosos e também davam apoio, mas aquilo era diferente, aquilo era a nossa casa de família. Claro. E sobretudo aquele quintal onde ela podia brincar com a terra e andar de triciclo, essas coisas assim. E como é que é ser mãe agora? Agora é já és avó? Sou, agora é ser mãe 2 vezes. Pronto, eu estou longe. É mãe com açúcar. Eu estou a 80 km de Lisboa, porque vai fazer 12 anos em outubro que saí aqui da terra e fui morar para o campo, uma ideia que eu já tinha desde miúda. Sempre fui bastante campestre e da natureza. Sim. Uma coisa que o meu pai também não foi só a música que o meu pai me passou, foi... Isto também já vem connosco, claro. O amor à natureza. O amor à natureza, os passarinhos. Ele também foi caçador em tempos lá em Angola, sério? porque ele nasceu lá e ainda vinha com uma pressão de ar, e eu tirei isso da cabeça, andava aos passarinhos, aos pardais com o meu tio, e eu, miúda, pequena, pai, sei lá, uns 10 anos ou isso, uma vez fiz-lhe uma cena e disse-lhe, pai, por favor, não faça. Eu descobri no congelador os passarinhos depenados. Umas coisinhas deste tamanho, aquilo era depois para fritar. Exato. Nem foi na nossa casa, foi na casa do meu tio, nos Olivais.
E eu fiz uma escandaleira ao meu pai, como é que é possível, pai? E ele sentiu-se envergonhado. Ele sentiu. E nunca mais foi aos passarinhos, nunca mais foi. Pronto, deu resultado. Eu também lhe ensinei umas coisinhas. Parece muito quando os filhos se chateiam com os pais por fumarem e depois os pais sentem que realmente não estão a dar o exemplo. É um bocado isso. Pois é. Em 1981 é então o ano do hit monumental, não é? O Olha o Robô. Atualmente os hits passam na rádio, passam no Spotify, vemos no YouTube e passado uma semana já ninguém fala deles porque há um novo. Mas nessa altura não era assim. Não, nessa altura havia um foco muito grande. Havia só um canal de televisão, não havia internet. Exato. Não havia telemóveis. Por isso, ou estavas em casa e vias ou então o que havia para ver na televisão, que era pouco. No meu tempo de jovem, a televisão era a preto e branco e começava às 5 da tarde. Exato. O resto, falavas com os teus amigos, combinavas coisas, havia um telefone na entrada fixo, da casa não é? com uma lista. Um caderninho, com uma caneta ao lado para apontar as pessoas que ligavam lá para casa enquanto tu não estavas, e depois quando chegavas a casa ias lá ver se alguém tinha ligado para ti. Era assim. Era tão bom, eu adorava que vocês soubessem o que é viver assim. É incrível. Ia ser menos estressante. Com certeza. E outro dia perguntaram-me o que é que eu tenho saudades daquele tempo. A sério que tenho saudades disso, dessa tranquilidade, dessa falta de pânico, se não respondes à mensagem, se não telefonas de volta. Ai, estás bem, mãe? A Sara às vezes, a minha filha. Como é que é ser mãe? Hoje em dia eu sou tanto filha Estou a perceber. do que sou mãe. Porque ela é mais chata. Ela trata-me como se fosse minha mãe. Ela diz: oh mãe, então está tudo bem? E assim, filha, por favor. Não, ainda foi ontem. Como não respondeste à mensagem, eu estava a pensar, podia estar para aí morta em algum canto. Que horror. Pronto, ela também aprende comigo estas coisas dramáticas, estas cenas assim. Porque de facto, se me dá alguma coisinha, eu moro numa aldeia, tenho uns vizinhos impecáveis à frente e uns vizinhos sozinha, impecáveis não é, atrás. Mas se me acontece alguma coisa dentro de casa, ninguém sabe. Porque os meus cães não sabem chamar a Teresa. Oh, Teresa, olha a mãe, está aqui no chão. Deviam ser treinados para isso. Mas pronto, eu ainda tenho alguns anos mais para me preocupar com isso. Sim, também acho que sim. Tenho que andar com um bip-bip, uma coisinha assim, tipo em caso que é para carregar em caso de emergência. Em caso de emergência. Qualquer dia metem um chipzinho nas pessoas, não é? Sim. Mas já há aquelas pulseiras com chip da polícia, não é? Então, qualquer dia. Voltando ao Olha o Robô, vocês perceberam logo em estúdio que a música era incrível? Antes até. Nós experimentámos tocá-la. Antes de a gravarmos. Tínhamos começado a ensaiar, não sei o que. Mas tocá-la para outras pessoas? Ou sim, num concerto. Boa. Sim, num concerto, porque o primeiro disco, o Sem Açúcar, de 80, que é o nosso álbum da salada de frutas. Já era uma coisa muito moderna, sem açúcar. Está claro, eu já lá estava. Claro. Eu e o Luís Pedro. O Luís Pedro também era vegetariano. Quer dizer, mais ou menos. Mais ou menos vegetarianos. Vegetariano há imenso tempo. Numa altura em que ninguém ainda. Ainda não se conseguia quase ser. Éramos os doidinhos, éramos os maluquinhos. Acabavam a comer arroz só, às vezes, aposto. No tempo dos beatniks, eu levava o meu arroz com soja, mas mesmo grão de soja, que aquilo era horrível. Mas aquilo, para mim, tinha que ser assim, eu levava. Às vezes estávamos 3 dias sem voltar a casa e às tantas o arroz já estava azedo. Que nojo! Dava para depois pôr lá no quintal para fazer compostagem. Cheguei a fazer compostagem também no quintal. Isso é que era o verdadeiro vegetariano. Oh, meu Deus. Agora eles não sabem o que é isso. Muito à frente. O que é sofrer. Mas a sofrer tanto estes anos todos. Mas então tocaram a música e perceberam logo que ia resultar. Claro. E toda a gente. Também aquilo é fácil, basta dizer uma vez. Olha, a letra é fácil, não é? Mas às vezes fazer estas. Trabalha muito e gasta pouco. Era um jingle. Aquilo era um jingle. Pois. Era um dos jingles que foram chumbados pelos clientes, porque o Zé e o Luís Pedro faziam publicidade, não é? E esse foi. Tenho pena de não saber, e agora já não está nenhum deles cá, mas eles também não se deviam lembrar.
qual era a marca, porque eu gostava Sim, de saber sim. qual foi a marca Que recusou. Porque ao fim de 30 e quase Pois 40 eles devem ter anos, ficado arrependidíssimos. ou LX, ou Exato. LX foi-me buscar para cantar o jingle ao fim destes E anos as novas todos. gerações, acho que quando começam a cantar, cantam a LX em vez de. Pois é, agora, e ficam assim admirados quando Sim. alguma criança assim mais pequena fica assim, eu conheço isto. Exato. E entretanto, isso é lançado em maio e em setembro a banda acaba. Foi- Não, a foi banda não afronta. acabou, eles é que não não. quiseram mais. Despediram a Lena d'Água. Porquê? Pois foi. Porque Era demasiada sexiness para uma banda só. pá, isso é... Se fosse hoje em dia, havia logo especulação nas redes sociais, havia teorias no YouTube. Mas na altura houve primeiras páginas de jornais. Sério? Ui. É tal coisa, havia um foco muito Pois. grande em um disco que fazíamos ou num acontecimento. Isto foi uma Porque coisa. não havia muitos, Foi um não é? escândalo, porque a Salada de Frutas era uma banda com uma projeção, um som, aquilo ao vivo, ainda por cima eram excelentes músicos, aquilo, eu gira e nova e Exato. aquilo tudo assim, era mesmo uma coisa incrível. Era uma loucura, onde quer que fôssemos tocar, aquilo era uma grande loucura. Só que uma das coisas que eu acho que os chateava é que os jornalistas, os jornais punham sempre fotografias da cantora. Claro. Os jornalistas queriam saber a opinião da cantora. E eles começaram a sentir que estavam ali um bocadinho à parte. Naqueles anos tão precoces, não é? Que isto é 80, 81. O 25 de Abril tinha sido ontem. Exato. E as mentalidades ainda estavam... ao fim destes anos todos também. E continua a acontecer muito isto. Das mulheres não terem a mesma... Mas a coisa está a mudar. Eu também acho A que coisa sim. está a mudar. E em 87 temos finalmente a Lena d'Água a solo. Aí já eras oficialmente a mulher mais bem-sucedida do rock em Portugal. A solo, mas a solo fiquei logo. Não, depois ainda veio a Em banda 80 Atlântida. Não, mas isso era Lena d'Água e a minha banda. Pois, exatamente. Lena Já d'Água era. Ok. e a banda Atlântida. Então já Eu havia. saio da Salada de Frutas, o Luís Pedro sai Já comigo. como Lena d'Água bem instituída. Eu já era Exato. Lena d'Água desde 79. Eu gravo o primeiro single como Lena d'Água em 79. Com um soneto da Flor Bela Espanca e um poema da Cecília Meirelles, musicados pelo Luís Pedro Fonseca, com quem eu, no ano seguinte, fiz a Salada de Frutas. Exato. Estás a perceber? Portanto, Lena d'Água, o meu nome já estava antes da Salada de Frutas. Quando eles me mandam embora e o Luís Pedro disse, então tchau, eu vou com ela, ele saiu comigo. Fizemos logo ok. uma banda, demos-lhe o nome de Atlântida. Para variar, fui eu que dei o nome também, assim como tinha dado à banda Salada de Frutas, também dei o nome. Então era a Lena d'Água e a banda Atlântida. Ok, Era a minha banda. já percebi. Eu não era da banda. Por isso, havia essa distinção. Mas é que já passaram muitos anos. E então há muitas pessoas que dizem não sei o que é solo, e nome próprio, que é isso, meu? Nome próprio desde 79, não é? Exato. Só passei pela Salada de Frutas, mas... Sim, mas já como Lena d'Água. Mas já tinha o meu nome artístico marcado. Sentiste alguma vez o peso de seres mulher no meio artístico? Ou seja, isso teve algum acontecimento ou houve alguma Acho coisa? que já está respondida Exatamente, na na linha anterior. Mas que outras mulheres achas que, visto que eras a maior, ou a mais bem-sucedida de rock em Portugal, que outras mulheres do mundo da música sentes que até tinham o mesmo talento ou o mesmo rasgo, mas que não se evidenciaram, precisamente porque não tiveram, se calhar, as mesmas oportunidades? Não, oportunidades eram iguais para toda a gente. Mas eu tenho andado para aqui com picareta a tentar não, e a trabalhar por todas nós, e falo de todas nós. Porque há uma Nélia Deiras, há uma Ana Deus, há uma Xana, mais nova um bocadinho, pronto. Há uma Adelaide Ferreira, há mais ainda, me desculpem. A Mafalda tem conseguido porque ela tem um povo que a ama muito, mas raramente vês a Mafalda. Sim. Raramente. Os homens têm toda a projeção e estão em todo lado e são verdade. todos os Mas festivais. para encontrar as mulheres parece que temos que andar a escavar. As mulheres que não tenham não tenham menos de 40. Sim. 42, que já tem a namora serve Não, há de ter 42, 43. E a Marisa um pouquinho mais, não é? Sim. Pronto, e elas, se Deus quiser, já estão noutra
noutro campeonato. Sim, que e também o pode levar campeonato do mais. fado é à parte. Aí está. Não é? Pelo menos Aí está, mas eu não- visto é pelo verdade. público português. É verdade. Se No for a pop fado, ou o rock, parece que há mais preconceito em relação à mulher. à idade da mulher. Não é à mulher, Sim, é à idade da sim, mulher. sim, sim, sim. Sim. Mas enfim. Como se uma mulher a partir dos 40 já não pudesse fazer festa. Pois está claro. Não é? Pois, exatamente. Olha, muito bem dito, não diria melhor. O que é que aconteceu entre depois 1990 e 2019? Se tivesses que definir assim, em poucas 90. palavras, a vida nestes últimos 30 anos. Meu Deus. Tanta coisa. 90 correu rápido. Foram as canções do século, basicamente. As canções do século em que eu tinha. Aquele tal o projeto palco na televisão, não era? em que eu entrei- Na televisão. Não era na televisão. Oh, amor, são Era em tão- concerto. São tão novinhas vocês. Pois sou, eu não me lembro disso. Não, Eu em nós- 90 tinha 3 anos. Pois é, amor. Nós, quer dizer, o Pedro Osório, Sim. ouviste esse nome? Um Sim. homem lindo de morrer, uma coisa de uma pessoa boa, boa, boa. Grande maestro, grande músico. Convidou-me a mim, à Rita Guerra e à Helena Vieira para montarmos um espetáculo com canções do século, desde Ok. 1900 até final dos anos 90. Bem, isso deve ter dado uma trabalhada. Sim, mas ficou espetacular. Estreámos, fizemos 2 noites no Casino de Estoril com uma grande orquestra. Tudo feito por ele, tudo arranjado por ele, nós vestidas pelo José Carlos, que era o máximo na altura, penteadas. Super bem tudo, penteadas e assim, todas pintadas e- lindas e de morrer. Gravámos o disco numa dessas noites. E depois aquilo foi um êxito. houve mesmo de disco, vendas, ok. sim. De vendas não foi. Fizemos disco de prata. Apenas, mas de concertos estivemos a tocar até 99. Meu Deus. Quer dizer, isto não foi logo em 90, isto foi em 90 e nós fomos. A primeira aparição nossa foi no Festival da Canção, como artistas convidadas Ok. e não com a grande orquestra. Fizemos meia hora de espetáculo, aquilo foi um êxito incrível. E então o Pedro disse: então vamos fazer um espetáculo completo. E aí fomos para o Casino, no mesmo ano, 93. Aquelas 2 noites apenas, não estivemos no Casino, fizemos 2 noites com a orquestra no Casino. Por isso, eu estive um bocadinho assim à sombra da bananeira, porque éramos 3 cantoras, Exato. tudo impecável, Não eram os trabalho, originais, não é? uns belos cachês, não havia não havia grandes preocupações, não sei o pois. quê. Só preocupações era só um namorado que me aparece nessa altura e que me chamuscou um bocado a vida, mas pronto, isso depois também foi resolvido. Troquei a chave da porta da minha casa. E ele nunca mais apareceu. Ainda apareceu, infelizmente, mas já não entrou. Pronto. O que é que. Nisso que. Nos anos 90 ainda teve uma grande paixão a seguir a essa, uma coisa muito linda, muito maravilhosa, mas infelizmente ele tinha uma doença incurável. E então eu assisti e fui mãe, fui irmã, fui tudo para ele durante aquela doença tremenda que o levou. E ele morre em 95 e aquilo custou-me muito. Custou muito, muito, muito. Portanto, as canções do século, tudo bem, todas lindas, não sei o quê, mas foi uma década muito tempos difícil difíceis. para mim, muitíssimo difícil. E- E depois ainda tive um outro namorado, nessa década tive 3. Sim, Os fora 30 anos foram ameaços. incríveis, Lena. Não, isso já eram os 40. Já era. Não eram, era a caminho dos 40. Mas eram sim, gastei tudo, nesses anos gastei tudo, agora já não tenho uma paixão há muitos anos. Há uns 15 anos que não me apaixono e estou sozinha. Já vai acontecer lá no Oeste. Sabes? Em breve. O que é lá no fim do mundo? Nunca se sabe. Não, não é, não vai de certeza. Um novo pastor qualquer. Que horror! Tu cala-te, isso não é bem assim. Não sei. Não é, não. Deixa-me lá estar, porque eu estou muito sossegada. Eu acho. Estou muito bem assim como estou. Com os gatos, os gatinhos. Os cães, sobretudo. Os cães. Com os cães. Só tenho Quantos um são? cão. Um cão? Tenho um cão e 3 cadelas. Ah, Ai, paixão. eu não tenho cadela já há muito tempo, só cães. Ai, meu Deus, a minha cadela, a Lourinha, fez ontem, 10 de junho, 11 anos que eu a fui buscar ao canil. Boa. Porque quando fui morar para lá, para a aldeia, eu levava uma cadela, mas infelizmente ela era boa para a caça e então Quiseram logo. caçaram uma cadela, Claro. levaram uma cadela. Típico. Eu ia morrendo de dor e então no dia 10 de junho acordo com os olhos de chorar a véspera, já tinha passado quase um mês.
Um mês, já tinha passado um mês. Agarra em mim e fui à lourinha. E escolhi a lourinha, aquela loura. E ela já era crescida quando a trouxeste? Não tinha um ano ainda, ainda era novita, magrita, assim, cheia de medo de andar de carro, babava-se toda. Aquilo era sabes como é que eles, tinha os sido caçadores maltratada, não é? como é que os caçadores transportam? Aquilo é uma zona, o oeste é tremendo, com cães abandonados. Agora já tenho agora, vai fazer 2 anos. Mais uma outra também dos caçadores, giríssima, a minha Barbaça. Essa é a mais nova, mas também não sei bem que ela terá, uns 5, 6 anos. Também estava num estado absolutamente miserável. E depois o Maio, que é um galgo branco, daqueles grandes, com as orelhas assim, que é um príncipe. Eles estão-se todos bem? Todos, uma maravilha. E dormem. E o Maio agora descobriu que o sofá é bom. Ele é enorme. Ele é enorme e a loura não achou lá muita graça. Mas pronto, ele está a ficar velhote. Porque ele, apesar de só ter 9 anos, como é galgo e é muito grande, desgasta mais rapidamente do que as outras, que são mais rafeiras, não é? Sim, é isso. Os rafeiros E aguentam mais falta-me a tempo. outra, a minha preta com patas brancas, que é uma Barbaças assim, cabeçuda, giríssima. Epá, eu amo os meus cães. Tenho uma coisa por eles que veio da Ilha do Pico. Que a minha irmã tem lá uma casinha. Ela sabia que eu andava a sofrer por causa da que me tinham roubado. E ela pergunta-me, eu já tinha ido buscar a Lourita à Java, da Lourinhã, mas eu estava ainda com aquela esperança de reaver a Tita. Mas não foi possível. Mas então a minha irmã disse: se quiseres eu levo-te, olha, foi uma cadelinha que teve aqui, há 2 meninas, se quiseres eu levo-te uma das meninas. Então trouxe-me, que é a única que não foi abandonada, nem desprezada, nem esteve em canil, nem nada, é a única que não tem medo de mangueira. Pois, foi logo, é um espetáculo. Vinha logo sem medo, não é? Eu adoro os meus cães. Arrependes-te de muita coisa? Não. Só do que não fizeste. As pessoas às vezes dizem Não, eu isso. fiz tudo. Então nem sequer Quer dizer, é o que isso eu não fiz para foi dizer arrepender. sai imediatamente do carro e vai imediatamente apanhar o táxi. Já disse, é uma ordem. Porque quando o tipo diz isso não se pede por favor, eu lixei-me. Eu disse sai por favor. E ele disse isso não se pede por favor. Foi aí que eu me lixei. Foi educação. Foi. Querer ser educada. Não, ele percebeu muito bem que eu estava vacilante. Ele percebeu que eu tive que pedir por favor para ele apanhar o táxi. É melhor falar desta parte do que veio a seguir. Porque de facto foi nesse momento que, se fosse hoje. Não, desculpa. Vai lá para a tua vida. Mas infelizmente não tive esse sangue frio. E o que é que isso te ensinou? Mais tarde? Que é preciso saber dizer ainda mais vezes que não. Ser ainda mais frontal e mais direta, sem medos. Sim, foi o início de uma fase, tal fase que eu depois acabei por ter que mudar a fechadura da minha porta. Sim. Sim. Mas de resto, eu praticamente fiz tudo o que quis. Mas essa fase foi importante para depois virem outras coisas que se calhar não viriam se essa fase não tivesse acontecido. Não? Não. Sei lá. Eu acho que se essa fase não tivesse acontecido, aquele tempo que eu demorei até depois acabar as canções do século, para depois ter vontade de fazer. Também estava cansada da Helena d'Água, eu estava cansada Isso é do robô e do sempre que o amor me quiser e da demagogia. Querias ser só a Helena. Sempre. São grandes as canções, duram até hoje. Mas já não eram tuas, já eram mas toda já a eram, gente. sim. E eu queria-me livrar daquela que me perseguia, daquela que eu não era só aquilo. Exato. E então, logo em 99, foi mesmo nessa altura, eu quis fazer o repertório da Billie Holiday. Incrível. Que era uma cantora que eu ouvia desde miúda. Sim, enfim, desde 20 anos. E fizeste? Fiz. Foi a minha fase de trânsito local em que ninguém sabia, a não ser as pessoas do OT e de alguns cineteatros onde nós fomos fazendo durante esses 3 anos ou 4, princípio dos anos 2000. Eu estreiei em 99 no OT e aqueles temas espetaculares. Mas como Lena d'Água, estava lá, Lena d'Água Claro, canta Billie Lena Holiday. canta Billie. Okay. Sim,
com músicos daquela família do Hot, onde eu fiz amizades até hoje, são amigos mesmo. Foi um tempo fantástico. Depois da Billy fiz a Elis Regina, mas sem gravar discos, não é? Sim, só Eu atuações. precisava de fazer aquilo. Mas da Elis Regina tenho no YouTube a gravação em 2002 de vídeo. E o som não está nada mal. E aquilo ficou. Era tão bom. Eu entrava na vida delas de uma forma incrível. E as duas morreram com drogas e eu consegui safar-me. Isso também, tudo isso foi eu precisei de fazer aquilo. Sim. Primeiro a Billy, depois a Elis Regina. E com a ligação que eu adquiri com alguns músicos que eu já conhecia, de ver tocar, outros músicos que fui conhecendo, porque naquela família, se um não pode, vai o outro, não sei, há assim uma grande comunhão. E eu então quis fazer naquela linguagem músicas minhas e músicas portuguesas, algumas que eu não tinha nunca gravado, como seja a Mariazinha do Zé Mário Branco, o Eternamente Tu, de Jorge Palma, A Noite Passada, do Sérgio Godinho. E então eu estava sem editora, estava sem agenciamento, mas pedi ao Binal, que é o senhor do Hot Club, pronto, nem sei como é que é de chamar, o pai do Bernardo, do João, do Pedro, pedir, Binal, será que posso, gostava de lhe pedir para usar a sala do Hot, o clube do antigo, não é? Do que ardeu depois, ardeu lá em cima, depois tudo aquilo foi fechado e destruído, pronto, só resta a fachada. Mas pronto, e o Binal disse, sim senhora, então fizemos numa noite, gravámos um disco. Uau. Ao vivo, que é o Sempre, que é um disco que eu adoro, e também se fez o vídeo, como é que se diz? Videoclipe? Não. Gravação em vídeo, que é o making of? Não. Exatamente o concerto. Então, gravaram o concerto ao vivo? Sim, mas não é só o som. Há um CD com o som e há um DVD. DVD. Ai, estás a ver como eu ando? Estou cansada, meu. Mas pronto, já também gravaram DVD. Também há um DVD que não tem assim grande, mas serve como documento. Agora o som ficou maravilhoso. É o mais importante. Lindo, morrer, adoro. 2007. Isso foi em 2007. 2007 é finalmente, porque ele foi gravado no final de 2005, mas como eu não tinha editor, ainda foi. Demorou algum tempo a ser lançado. É o que me tem gostado mais ao longo destes anos, são as esperas. Ter sempre coisas a acontecer e a fazer, mas ter que esperar. Mas pronto, é uma coisa que a gente também vai aprendendo. Sim, e esperámos até 2019 para ter Desalmadamente, não é? Que é o teu bebê que chegou agora. Chegou fora de tempo ou chegou muito a tempo? Chegou no tempo certo. Boa. Eu também tive que esperar bastante, mas isto tinha que ser feito da forma em que foi pensado no princípio. Logo no princípio foi pensado para ser feito com aquele grupo de pessoas. E tinha que ser. Por isso eu também tive que esperar. Foram 2 anos e meio, desde que o Pedro fez as canções. Foram 2 anos e meio em que, por causa das agendas bastante preenchidas de todos, cada um tem as suas bandas e as suas coisas, não é? Que eles têm. E então, e às vezes eu estava lá em casa, lá no meu retiro, depois eu mandava mensagens ao Pedro: Pedro, já não aguento mais, então diz-me coisas, novidades. Depois, Mariana, chegaste a temer que não fosse acontecer. Não ia acontecer, mas eu mas valeu a pena a espera. Eu estou farta de dizer isto, mas eu juro que eu pensava assim: e se eu morro? Mas isto era um ótimo álbum póstumo. Desde que o Pedro apareceu com as canções, que nós sabíamos o que é que ele estava. Ele é gigante. E pronto, e já cá está. E a Blitz diz que é um dos melhores discos de pop do ano. Pois diz. Em Portugal, concordas? Parabéns, antes de mais. Do ano, eu acho que é mais do que o ano. É da década. Vamos ver. Mas o ano também ainda não acabou, não é? Estamos no final da década. Quem é que achas que faz melhor música em Portugal neste momento? Assim, sem ser a Helena. Faz como? Um grupo que tu gostes, que achas que trabalha. Gosto de Capitão Fausto. Também eu, adoro. São incríveis. E uma música com os Capitão Fausto? É muito giro
que ressoa-me de vez em quando, ressoa-me um bocadinho de Beatles, ressoa-me um bocadinho como dos se os Beatniks, Beatles o tipo de coisa que nós fazíamos agora. dos Beatniks, o tipo de arranjo. Aquilo toca em memórias que são vossas, com certeza também, mas também são minhas e eu já sou bastante. São muito nossas, até porque as letras são muito. Eles são tão giros e depois são queridíssimos. Tratam-me sempre muito bem quando nos encontramos. É a tia Helena, de certeza. Não, eles tratam-me. Tia Helena é mais o Mário Delgado e o Alexandre Frazão, porque já na altura, já há 30 anos me chamavam assim, que eles eram da minha banda. Sim. Eles agora são super famosos, sabes quem estou a falar, não é? Sei. O Alexandre Frazão e o Mário Delgado são os meus mais famosos. Os meus amigos mais famosos. Os meus sobrinhos mais famosos estão queridos. Amo os dois, são duas pessoas maravilhosas. Não, os miúdos não têm nada dessas coisas. Se eles são mais miúdos, não é? Sim. O Tomás, não sei, ainda não quase 30. Devem estar a chegar aos 30, portanto. É como o Tony Love da minha banda. A minha banda é uma cena muito gira, que é, eu sou mais velho, o Tony é o mais novo. O Sérgio está mesmo no meio. O Sérgio tem menos 15 ou 16 anos do que eu e tem mais 15 ou 16 anos do que o António. Muito bom. O Sérgio está ali, ainda não lhe disse, ele é assim o fiel. Vocês têm todos imensas referências, não é? Diferentes, que juntam ali. Mas dirias que é essencialmente a relação com o Pedro da Silva Martins, o segredo deste Desalmadamente? Ou não? Ou deste regresso triunfal? Foi graças a ele que isto resultou? Claro que sim. Mas com acompanhamento. Mas se calhar porque ele também soube reunir as pessoas. Não foi ele que reuniu. Foste tu. Não fui eu. Isto é tão incrível. Foram-se juntando. É mesmo incrível. No meio do verão de 2016, o Serginho telefona-me por causa de umas coisas que eles faziam na Casa Independente. They're Heading West, a banda do Sérgio, o Joca, a Mariana e a Francisca. They're Heading West, os 4. Faziam na Casa Independente, fizeram durante anos. De vez em quando levavam um convidado. Eles faziam as cenas deles, os temas deles, e de vez em quando levavam o último domingo de cada mês, acho eu. Mas penso que não era sempre todos. Levavam um convidado. Um convidado especial. Convidaram-me para fazer isso. Penso eu que foi tudo em cima umas coisas das outras. Agosto ou setembro. E aquilo foi incrível. O Vígaro cá, Vígaro lá, o Estou Contigo, com o ukulele, com aquela. Aquilo foi as pessoas. E nem ensaiaram nem nada, aposto. Claro que ensaiámos. Ok. Apostas, sei lá, saía assim natural. Isso é do jazz. Não. Aqueles meninos, não, aquilo não vai nada sem trabalho. É tudo como com o ukulele e tudo, que giro. Tudo, que é a Mariana que costuma tocar. Aquilo correu tão bem que no fim, e as pessoas, que estava cheio de pessoas emocionadas e assim depois tinha pessoas de várias gerações, claro, mas mais da deles do que da minha. Mas as da deles que têm 30 e 40, trintinhas e quarentinhas, que se lembram das minhas canções de quando eram crianças. Não era que a minha presença e a minha voz, as minhas canções levam as pessoas à memória de infância e de juventude. Sim. Isso eu acho lindo, isso é lindo. Muito bonito. E no final estávamos todos no camarim, tipo assim, correu tão bem, que era assim, temos que fazer mais. Dava vontade de continuar a fazer outra coisa. Vamos embora fazer, mas não há originais. Temos que pensar nisso, fazer não sei o quê. Em cima desse acontecimento, o Benjamin convida-me para ir cantar com eles Benjamin Banda, o Sempre que o Amor Me Quiser, que foi inspiração para o Volkswagen do autorrádio, para a música Volkswagen. O princípio, o beat é inspirado pelo Sempre que o Amor Me Quiser, mas ele diz que aquela é a canção mais Lena d'Água de Benjamin. Que ele tem, e ele convida-me, e mais uma vez a relação com a banda e com o público todo contente. A sério, sentir assim que fixe. E logo a seguir o Pedro convida-me. Viste como é que foi? Foi tudo em 2 meses. E o Pedro convida-me para ir cantar ao festival. E nenhum deles tinha falado uns com os outros, não é? Que o somos nós. Porque eles já, eles já conhecem-se todos, sim, mas eles são de gerações mais aproximadas umas das outras. Quando o Pedro me convida para ir cantar ao festival, eu disse: Pedro, claro que sim. Primeiro ri-me imenso, porque nunca ninguém se tinha lembrado de me convidar para ir cantar ao festival. Isso é que é verdade. Primeiro ri-me muito, achei muita graça, e depois disse: Pedro, podemos escolher a banda, certo? Sim, podemos. Então, olha, Pedro,
vamos escolher quem me convidou. Vamos convidar os They're Heading West e Benjamins. Falas tu com eles? Fala eu com eles. Então o Pedro... E foi assim? Foi assim que tudo começou. Uau! Foram eles que então, no fundo, foi a Helena, mas depois... Foi incrível, meu. A junção. Foi incrível mesmo. Foram os astros, então. Foi assim uma astros alinhados. Muito favorável, sim. E porquê que achas que as gerações mais novas estão a amar a Helena da Grande Festa? Porque são mais... Eu não sei, Eu tenho uma teoria. É porque a música é boa e porque é verdade. Sim, e na altura em que eu era muito famosa e fiz aquelas canções também muito boas e muito verdadeiras, sim. Havia um problema que era eu ser muito gira e isso bloquear a capacidade das pessoas que escreviam de serem meigas comigo. Escreveram sempre muito mal contra mim, contra os meus discos, contra as minhas e era por causa disso. capas, que só podia. Claro, era para minimizar, não é, o talento da pessoa. Olha, esta gira não pode ser muito talentosa. Sim, a das pernas. Estás a perceber? Era assim. Sim, sim. E agora eu já não sofro esse problema. Agora aos 60 anos estou-me nas tintas. O meu corpo só me serve para ir aos sítios onde eu quero e para suportar a minha voz, que graças a Deus e à genética continua cá. E eu já não sou... Não, e depois... As pessoas hoje em dia, grande parte dos músicos e pessoas interessadas nas músicas das novas gerações têm uma formação mais completa. Muitos mais deles têm educação mesmo em escolas, educação musical, exato. E interessam-se pela história Isso da nossa música, pronto, moderna, não é? E então vão lá vão descobrir, e há imensos temas meus, enfim, a maior parte deles do Luís Pedro, mas feitos para mim, não é? O Luís Pedro fazia, naqueles idos anos de 80, o que o Pedro fez agora, que é partir de mim, das minhas histórias, da minha forma de falar, das minhas preocupações, dos meus desabafos, do meu mau gênio. Sim, ele escreve para ser cantado. Como se fosse eu a escrever, praticamente. Isso é ótimo. Tive uma sorte que o Pedro tenha aparecido na minha vida. Sim, porque eu já tinha aparecido. Nem todos os artistas conseguem fazer essa conjugação. Pois não, não é? Já lhe disse, tu és o meu Alain Ullmann. Nunca mais vais voltar à cidade, pois não? Eu agora quando venho, digo que venho à terra. Agora é ao contrário, eu passei. Eu acho que esse vai ser o futuro. Eu acho que a minha geração também vai fazer isso. Tu sabes que eu fui morar para ali, não tenho ali ligação nenhuma familiar nem nada. Mas eu gostava da paisagem, aquela redondinha, verde, assim, baixinha. Sim. E não está também muito longe de Lisboa. E não tenho nenhuma ponte para atravessar. Sim, que isso também sim, o drama psicológico da ponte. Mas as pessoas conhecem-te lá, abordam-te na rua quando vais ao pão, por exemplo. Claro, sim. Mas agora já noto, meu Deus, os meus tempos de sossego acabaram agora com o disco. Agora já noto toda a gente é muito querida, não é? Sim. E depois dizem, via, não sei o que, não sei, não faço ideia, porque eu tenho feito muitas coisas. Sim, agora aparece porque em todo Universal lado. Tem sido incrível e eu nunca tinha tido nada assim, que é poder divulgar o meu trabalho, o nosso trabalho, para todos os meios possíveis e imaginários. Isso não existia, nunca tinha existido. Portanto, quando eu faço o meu livro, não tive hipótese de o fazer chegar às pessoas. Pois. Quando eu fiz o disco do Hot gravado ao vivo, que é lindo, também vocês podem descobrir, porque há algumas. Mas se calhar agora a Universal faz uma reedição. Quem sabe, não sei. Não sei. Vamos ver o que o futuro nos reserva. Sim. Mas o outro, que ainda fiz um outro em 14, foi uma revisita aos meus temas mais antigos, com uma banda de rock and roll, mesmo baixo, bateria e guitarra, que é o Carrossel, saiu em 14. Pois, e eu também não consegui fazê-lo passar e chegar às pessoas. Sim, a divulgação às vezes é tudo, não é? Não vale a pena fazermos uma coisa muito bonita se ninguém sabe que ela existe. Nunca parei, estás a perceber? Sim. Mas se tu não consegues fazer o teu trabalho chegar às pessoas, o disco, o outro... O livro do meu pai, o disco do What, o disco do Rock and Roll Station. Mas agora as pessoas já estão, agora vão começando, agora porque falas também disso, vão começando a ver que essas coisas existem e vão procurá-las, não te preocupes. Pois é. Helena, para terminar, eu tenho aqui 3 inícios de frase que eu quero que completes. Achas que eu vejo sem óculos? Eu pus isso em letra grande, acho que sim. Não, se não conseguires, dá-me cá que eu leio. Não, consigo. A pior coisa que me podem dizer é o quê? A das pernas. Não, a pior coisa...
Não é a pior, mas uma das piores é. Vou ali comer um leitãozinho da barrada. Porquê? Eu por acaso até gosto. Mas depois, amor, para alguém que é vegetariano, eu percebo. Não é eu percebo. vegetariano, pá. O leitão é muito pequenino, eu sei. É O leitão é um bebê, é verdade. Tem a inteligência de uma criança de 3 anos. Nunca mais como leitão. É horrível. Não penses nisso. Então isso pronto, é das coisas não vou dizer isso. Nem o cabrito, nunca mais. Os cabritos, tu lembras o que é um cabritinho? Pois, o cabrito. Saltinhos. Pá, como é que é possível? Eu já comi. Pois. Em tempos não fazíamos a ligação. Não podemos pensar do muito, animal. Não podemos, devemos, porque é no consumo da carne que o planeta também está. É verdade, as alterações climáticas. Em graves problemas com o transporte de animais vivos pelo mar e pela terra. Aquilo é tudo uma desgraça, uma vergonha. Isso é que é o pior. Eu prometo, para mim. eu nunca mais vou comer cabrito nem leitão. Fica aqui dito. Se pudesse aprovar uma lei, seria. Essa queres saber? Proibido fazer criação de animais para a indústria da carne. Ui, isso acabava já aqui com uns quantos lobbies. Muito bem. Muitos. Vamos falar com... E tem outra. Proibido olival intensivo no Alentejo. Epá. É dramático. Estamos aqui a rir, mas isto é muito grave. Verdade. É muito grave. O momento de que mais me orgulho na vida é ter parido uma miúda ao fim de 14 horas estar ali a sério. A ganir. Sem epidural. Não havia dessas coisas. Não havia, não. Quer dizer, não sei se havia, mas eu não. Ai, meu Deus. Porque na maternidade da Alfreda Costa, porque ela parece que estava com algumas reticências em ser minha filha. Ela ainda não estava preparada. E em vir para este mundo filha de música, de cantora e viola baixo. Mas graças a Deus foi um parto natural, acabou por correr tudo bem. Sim, mas foi um belo trabalho de parto. Agora, o verdadeiro trabalho. Fruto é maravilhoso. Tenho uma filha espetacular. É mesmo. Não podia ter melhor bicho. Bom, é uma querida, a minha Sara. Que bom. Acabamos assim. Obrigada, Helena. Até Gostei muito. Até à próxima. Obrigada. E parabéns. Obrigada.